Eu gostaria de compartilhar algo com vocês que se encontra no livro de João, capítulo 3, versículo 16 ao 17, que diz assim: Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje nos reunimos para celebrar o dia mais importante da nossa memória como cristão, que é o dia em que a morte foi vencida, e a partir daí ela nunca mais teria autoridade sobre a nossa vida. É o nosso domingo de Páscoa. A Páscoa foi inicialmente instituída como lembrança do livramento de Deus, deu ao seu povo da opressão, da escravidão e da morte. E para nós hoje, lembramos que por tanto nos amar, Deus já nos deu o seu Filho unigênito. E se cremos, não morreremos, mas vamos vencer toda a opressão, toda a escravidão e viveremos eternamente com Ele. João nos lembra, no seu Evangelho de Jesus Cristo, é o caminho que temos para vencer. Que Jesus Cristo é o caminho que temos para vencer qualquer situação, que podemos viver a vida plena e eterna que recebemos de graça quando nele cremos. Portanto, que nesta Páscoa possamos estar bem atentos com o que o Espírito quer nos dizer e celebramos ao Deus que é Criador, sustentador e doador das nossas vidas. E neste momento eu gostaria de estar chamando o nosso pastor e que vocês possam aí estar bem atentos com o que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Deus abençoe a todos, amo vocês. Olá, bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, uma oportunidade para poder meditar na Palavra de Deus, para poder encontrar as forças que nós precisamos para suportar, para sustentar esse momento na nossa vida, amém? Obviamente nós estamos muito tristes assim, por não poder partilhar a comunhão do Espírito de Deus com todos e todas, é um momento muito delicado. Mas é também importante lembrarmos que todo esse direcionamento, as pessoas não entendem, mas esse momento em que nós nos recludimos nos nossos lares, a razão maior é o respeito, e nós precisamos respeitar as pessoas. Diante de uma enfermidade dessa, nós somos potencialmente transmissores, e por respeito à vida alheia, por respeito ao próximo, nós precisamos nos precaver. Não é por nenhum receio, mas é por puro respeito àquilo que Deus espera de nós e preservar a vida que é tão cara, que é tão importante e que é dádiva de Deus para as nossas vidas. Então que nós possamos tomar posse e celebrarmos nessa manhã mais uma vez a memória, o amor e o cuidado desse Deus com as nossas vidas. E eu queria fazer isso lendo com vocês o Evangelho de Marcos hoje, e nós vamos ler Marcos no capítulo 16. Marcos 16, e nós vamos ler dos versos 1 até o 8. Marcos 16, do 1 ao 8. E eu convido você a ler comigo aí na tua casa a palavra de Deus. E diz assim: Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: Quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem
vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram muito amedrontadas. Mas ele disse: não tenha medo, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, mas ele ressuscitou, ele não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto, está vazio. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Palavra do Senhor para mim e para você nessa manhã, e eu gostaria de em breves palavras poder meditar sobre esse momento, porque ultimamente, não sei se com vocês, comigo, assim, um dos primeiros pensamentos que vem à nossa cabeça logo quando a gente acorda é: quanto será que está o número de mortos? A situação é tão triste que nós já estamos nos acostumando a perguntar: quantas pessoas será que morreram de ontem para hoje? É um momento delicado, dias difíceis esses que nós vivemos, sobretudo porque nós assistimos 24 horas por dia e tudo que nós vimos no noticiário diz respeito à morte. Eu não sei se você se atém a isso, mas eu estava essa semana lembrando e dando uma lida, não sei se vocês sabem, mas atualmente nós lidamos com a morte de uma forma como nunca a humanidade lidou. A morte, nós sabemos, já faz parte da criação de Deus há muito. Desde Gênesis 3, a morte faz parte, mas veja, não como vontade de Deus, jamais, mas como consequência da obstinação, da inveja e da violência humana. E desde ali as pessoas lidam com a morte, mas nunca, vejam, nunca de maneira como nós fazemos hoje. Para você entender um pouco, para as culturas antigas, para as civilizações antigas, a morte nunca foi entendida como o fim de tudo. Não à toa, todas as civilizações da Terra, todas elas, acreditam, cada uma da sua forma, sempre acreditaram na vida depois da morte. Por quê? Por causa disso, a morte não encerra todas as coisas da vida. Entretanto, atualmente, nós nos tornamos seres tão racionais, nós somos tão materialistas, que nós perdemos o horizonte da fé. Nós perdemos a dimensão e por isso para nós a morte se tornou sim o fim de todas as coisas. E isso é muito importante pensar, para nós racionais, para nós os materialistas, a morte é o fim, inclusive é o fim do que hoje mais importa, é o fim de um corpo físico que vai se desgastando. A morte é o fim para o ser humano moderno, lógico, um ser humano que se resume a um corpo físico e nada mais. E é muito legal, por isso talvez atualmente nós temos cultuado tanto a morte. As religiões cultuam a morte, as religiões cultuam o sofrimento, até para infligir medo nas pessoas. A filosofia tenta contextualizar a morte, racionalizar a morte. Você sabe que no México tem até uma religião de culto aos mortos. É muito interessante, é o culto à deusa morte. A morte é uma deusa, os mortos são cultuados. A nossa tradição, nós temos os nossos finados, nós temos os nossos velórios. E com tristeza nós cultuamos a morte de que jeito? Como o fim de todas as coisas. Isso é um dado. E eu, como disse para vocês, nos últimos dias então não dá nem para falar, porque nada está em maior evidência do que a morte de milhares de pessoas no mundo por causa de um vírus. Essa é a nossa realidade atual. E parece que essa tem sido uma medida, né? Uma medida. O mundo nos apresenta sempre situações de morte. E pior, porque muitas pessoas se conformam com isso, se conformam com as situações de morte. E eu quero chamar a tua atenção, nos últimos dias, mais do que nunca, está escancarada diante de nós o que? A morte. E é ela que tem dado a tônica desse período. E por isso, o mundo parece que está minado pela tristeza, pela injustiça, pela incerteza. O mundo está rendido diante do medo. Isso é muito importante. E quando falo de morte, é interessante você pensar que a Bíblia Sagrada não é um livro baseado somente na razão, mas a Bíblia Sagrada é um livro espiritual. E a morte na Bíblia não significa e não se resume só à morte do nosso corpo físico, porque para a Bíblia Sagrada a morte é todo lugar ou toda situação em que a vida não acontece. Morte é toda situação ou todo lugar onde a vida que Deus criou não acontece. E eu chamo a tua atenção hoje, por exemplo, quando o povo está vivendo e quando estava vivendo na escravidão do exílio babilônico, por exemplo, Ezequiel disse que eles estavam vivendo em sepulturas. Quando a esperança acaba, quando você não tem mais esperança, de alguma forma algo morre dentro de você. Da mesma forma, quando a alegria de viver acaba, a vida se torna algo mais parecido com a morte. Ainda
quando nós não temos razões, nós não temos motivações para viver, de alguma forma é a morte é o desânimo que nos cerca. Isso é um fato. Por exemplo, quando os nossos relacionamentos se esfriam, a morte da nossa afetividade bate à nossa porta. É muito importante você pensar, às vezes morre o respeito na nossa vida. Tantas coisas morrem. Nesse mundo que não faltam são situações, são pessoas que anunciam a morte. E eu fiquei pensando tanto nessas questões de morte, relacionadas à morte na semana. Sabe por quê? Porque hoje é o nosso domingo de Páscoa. Porque hoje é o nosso domingo de celebrarmos a Páscoa. E a Páscoa existe para nos lembrar que mesmo que o mundo cultue a morte, aquele que criou a vida não deseja a morte de ninguém. Aquele que criou a vida quer que nós vivamos independente da situação. E eu quero deixar isso para você nessa manhã, eu quero trazer isso para você. Muita gente, não só os judeus antigamente, mas até evangélicos hoje, querem atribuir a Deus como o causador das situações de morte. Mas eu quero que você entenda hoje, nessa manhã, o Deus que nós celebramos, porque as situações de morte que você vê e assiste nesse mundo, nunca foram vontade de Deus. Deus não compactua isso, e eu afirmo isso sem uma vírgula de dúvida, sem nenhuma vírgula, porque nesse dia nós, eu e você, celebramos junto a Páscoa. E quando a gente celebra a Páscoa, sabe o que a gente lembra? A gente lembra dele. Nós celebramos a Páscoa e lembramos de Jesus Cristo. E sabe o que nós lembramos? Nós lembramos que ele veio entre nós não para gerar situações de morte, jamais, mas ele veio entre nós para curar. Ele veio entre nós para resgatar o povo das sepulturas. Ele veio para transformar histórias de vida. Jesus veio para salvar, não para matar. No Evangelho de João, capítulo 10, que você conhece, Jesus disse: eu vim ao mundo para que vocês tenham vida, e não qualquer vida, mas muita vida, vida em abundante. Jesus é vida e nunca morte. E eu chamo a tua atenção, Jesus não tem nada com a morte. Todo sofrimento e situações de morte desse mundo são frutos da nossa arrogância, da altivez humana, da nossa falta de solidariedade. E eu queria, nessa manhã, conclamar você, porque de nós o Senhor espera que nós não nos acomodemos, que nós não nos conformemos, mas que nós enfrentemos e vençamos as situações de morte que esse mundo impõe. O Senhor não espera de nós conformismo, o Senhor não espera de nós fatalismo, mas o Senhor espera que nós lutemos contra toda situação que impede a vida que Ele criou para mim e para você. Sabe por quê? Porque foi isso que Ele fez. Jesus Cristo, quando Ele veio, curou leprosos, Jesus curou cegos, Jesus curou paralíticos, Jesus andou sobre as águas, Jesus ressuscitou mortos, Jesus alimentou multidões de famintos, Jesus fez tudo o que fez. Por quê? Porque Jesus lutou contra a morte. Porque Jesus lutou contra essas situações. E nós celebramos a Páscoa hoje. E sabe por que nós celebramos? Porque nós também, sobre nós também, está o compromisso de lutar e vencer contra toda situação de morte que se impõe nesse mundo. E eu quero meditar com você sobre isso. Jesus não se alegra com nada do que nós estamos vivendo hoje, nenhuma medida. Ele não se alegra com o sofrimento de ninguém, com a dor de ninguém. Jesus quer curar, Jesus quer salvar, Jesus quer nos libertar daquilo que nos mata. Muitas vezes, diante da morte, tudo que a gente quer, a única coisa que a gente quer é colocar uma pedra bem grande sobre ela e esquecer. Mas no Evangelho de hoje, nós entendemos que não é isso que o Senhor espera de mim e de você, não é isso que Ele espera de nós. Na sexta-feira, que a tradição da igreja gosta de celebrar, sabe quem triunfou? A morte. Na sexta-feira que nós chamamos de Santa, Jesus morreu na cruz na sexta-feira santa. A igreja gosta de celebrar a morte, mas eu fiquei pensando que eu e você, nós somos cristãos, sabia? E por isso, independente da tradição, Santa não deveria ser a sexta-feira da paixão e da morte. Santo deveria ser o domingo da vitória da vida sobre a morte. E isso é muito importante que você pensa, é o nosso domingo de Páscoa. Mas enfim, o texto que nós lemos hoje, o texto que nós lemos junto, mostra o que aconteceu exatamente naquele domingo de Páscoa. O primeiro dia da semana, diz o texto, bem cedinho, o domingo de Páscoa, bem de manhã, quando o sol despontava, 3 mulheres se dirigem ao túmulo onde colocaram Jesus na sexta-feira. E eu quero tratar isso aqui com vocês. 3 mulheres que na minha leitura parecem meio conformadas, 3 mulheres que se acostumaram com a situação, parece que se conformaram com a situação. Por quê? Elas se dirigem muito cedinho ao lugar da morte, ao túmulo onde sepultaram Jesus, e eu digo que elas se acostumaram porque o texto diz que quando terminou o sábado, 6 horas da tarde terminou o sábado, 6 horas da tarde quando terminou, o que elas fizeram? Elas foram ao mercado comprar especiarias, elas compraram ervas aromáticas, elas compraram bálsamo, e no domingo, cedinho, acordaram quando amanheceu o dia e foram ao túmulo
melhorar o corpo morto de Jesus. É isso que elas fizeram aqui. Aparentemente elas tinham se conformado com a morte, elas tinham se conformado com aquela situação. E infelizmente essa é uma realidade, porque até hoje a gente vê as pessoas fazendo isso. A gente se acostuma com a morte das inúmeras dimensões da nossa vida, e por isso a gente vai empurrando a vida com a barriga, não é mesmo? Mas vejam, com o tempo, o corpo morto ele passa a cheirar mal. E o que elas queriam fazer? Elas queriam fazer alguma coisa com a morte. Elas queriam melhorar a morte. Na verdade aqui, apesar de tudo que Jesus havia dito, tudo que Jesus havia pregado por 3 anos e meio, elas se conformaram com o que aconteceu. Jesus está morto, acabou, não tem jeito. E ele foi enterrado na sexta-feira. No sábado, por exemplo, elas não foram. Por quê? Porque elas estavam proibidas pela tradição. E a tradição dizia que nenhum judeu podia fazer nada no sábado. E é por isso que elas esperaram domingo de manhã. Amanheceu domingo cedinho, elas foram ao lugar da morte. Elas também queriam celebrar a morte. E enquanto elas caminhavam, iam falando assim, escuta aqui, como é que nós vamos retirar aquela pedra que colocaram na entrada do túmulo? Ela é enorme, quem é que vai remover aquela pedra para nós? Essa é a pergunta delas. E quando elas se aproximaram do túmulo, elas foram ficando encafifadas. Por quê? Aquela enorme pedra no túmulo já tinha sido removida. Ela já não estava ali. E quando elas chegaram no túmulo, elas olharam para dentro e elas viram um jovem vestido de branco, sentado à direita do lugar onde colocaram Jesus. E elas ficaram apavoradas quando elas viram, de boca aberta. Mas o jovem anuncia, não tenham medo. Vocês estão procurando Jesus o Nazareno? Pois é, ele não está aqui, ele ressuscitou. E ele diz, vejam o lugar onde o sepultaram, vejam e comprovem aqui, está vazio o lugar. Ele não está aqui. Vão e anunciem aos outros que ele está vivo. Vão e anunciem a todos, aos discípulos, a Pedro, vão para a Galileia, porque ele disse, adiante de vocês ele iria, exatamente como ele tinha pregado. Essa é a palavra que nós lemos. E o texto termina dizendo que as 3 estavam tremendo, apavoradas de tanto medo, e elas saíram dali correndo e não obedeceram, não disseram nada para ninguém, porque o medo era muito grande, elas estavam apavoradas. Mas como eu disse para vocês, é nosso domingo de Páscoa, e aqui nós somos desafiados, porque quem crê e recebe Jesus Cristo não se conforma com a morte, mas confronta e vence, porque foi isso que ele fez. Essa é a atitude que nos interessa aqui. É isso que esse domingo simboliza. Porque a pior decisão que você pode tomar na tua vida, diante de uma situação onde prevalece a morte, é se acomodar. Se acomodar diante disso, se conformar com ela. E nessa Páscoa o Senhor quer nos lembrar, o Espírito Santo vem te lembrar que você precisa lutar. Você precisa enfrentar e vencer tudo que quer impedir a vida plena que o Senhor disse que Ele queria te dar, como foi lido aqui no Evangelho de João, essa vida que Ele veio de maneira maravilhosa. E para vencer, nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Nós precisamos tomar posse da palavra. Por isso eu quero que você pergunte comigo nessa manhã, Senhor, o que eu preciso fazer para vencer toda a situação de morte que se levanta na minha vida? Eu não quero ceder a isso, eu não quero estar aí como... Não, eu quero vencer isso. Assim como o Senhor venceu, seja ela qual for, o que é que eu preciso fazer para vencer toda a situação de morte? E a primeira coisa que eu quero te dizer, que esse texto nos lembra, é que você precisa, mais do que nunca, não se esquecer, se lembrar que diante das suas limitações, você serve a um Deus que age de forma soberana e sobrenatural. É muito importante isso, porque se tem algo que expõe as nossas limitações, é exatamente a morte. Diante da morte nós somos limitados, a gente se sente sem atitude, nós não temos o que fazer. Diante dela, nada nós podemos fazer. Mas o texto do Evangelho desse domingo começa dizendo que quando terminou o sábado, Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, já tinha sido removida. E aí eu quero que você observe que diante dessa situação, onde elas reconheceram as suas limitações, elas reconheceram que ela não podia, a pergunta reveladora aqui que foi feita é, tem uma pedra enorme nos impedindo. Quem é que removerá a pedra para nós? Essa foi a pergunta. E eu fico pensando, em quantas situações você já não se perguntou a mesma coisa? Quem é que vai remover essa pedra enorme que está me impedindo de viver o que o Senhor sonhou para a minha vida? Você já deve se perguntar, existem situações tão complicadas, querido. Existem situações que são enormes. E quando você olha, você fala, eu nunca vou conseguir resolver isso. Quando você olha, você pensa, isso está impedindo minha alegria, isso é muito grande.
Eu não tenho o que fazer. Quem é que vai me ajudar a remover essa pedra que está impedindo a minha felicidade? Quem é que vai me ajudar a remover isso que está causando em minha vida toda essa situação de morte? Você já se perguntou isso? E eu quero que você receba a palavra de Deus nesse domingo de Páscoa. Entenda que o espanto já começou quando elas chegaram no túmulo e olharam o quê? Que a pedra já tinha sido removida. E eu pergunto para você, removida por quem? Quem foi que removeu? Porque a pergunta foi, quem removerá para nós a pedra? E a pergunta continua sendo, quem vai nos ajudar a remover todas as situações que têm nos impedido de viver o que Deus planejou para a nossa vida? E eu quero que você receba da parte de Deus que diante de pedras enormes que são colocadas diante de nós o tempo todo, diante de situações que querem nos impedir de fazer o que nós temos que fazer, nós sabemos que nós somos limitados, mas nunca se esqueça que nesses momentos em que você é mais limitado, existe um Deus que pode de forma sobrenatural te ajudar a resolver qualquer situação deste mundo. Creia nisso, não se esqueça disso. A preocupação daquelas discípulas do Senhor era sobre quem as ajudaria. Eu pergunto, quem foi que ajudou? De onde veio a ajuda? A ajuda veio de Deus. Deus ajudou. O Senhor já havia removido a pedra que impediria o anúncio mais importante da nossa história. Deus já havia removido a pedra que impediria o anúncio de que a morte foi vencida. A notícia mais cara, a boa nova, o anúncio de que Ele ressuscitou, a boa nova de que o nosso Salvador vive e Ele vive conosco. Esse anúncio, e para aquelas mulheres, esse anúncio de que a morte tinha sido vencida foi dado. E o que impediria elas de verem, de saber, de testemunhar a vitória da vida foi removida em todo o tempo e foi removida de forma sobrenatural pelo Senhor. E eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. Que você possa crer da mesma forma que independente da situação que se impõe na nossa vida neste momento, pode ser que em determinadas dimensões a coisa não esteja nada boa para nós. Mas eu quero que você creia que hoje é domingo de Páscoa e nele nós entendemos que existe um Deus que não tem morte para ninguém. O Senhor não planejou, mas para você e para mim, Ele pessoalmente vai vir e vai nos ajudar a remover de forma sobrenatural tudo que quer impedir e receber a boa nova de um Deus que vence toda situação de morte em nossa vida em nome de Jesus, amém? Mas a pergunta é, o que eu preciso fazer para vencer toda a situação de morte? Em segundo lugar, esse texto vem nos lembrar hoje que nós temos que saber que a morte não tem lugar nos planos de Deus para a tua vida, nunca teve. O que eu preciso fazer, pastor, para vencer isso? O que eu preciso fazer, meu Deus? Você precisa saber que a morte não tem lugar nos planos que Deus tem para a tua vida, nunca teve. Observa aqui, depois que elas constataram de forma inexplicável que a pedra havia sido removida, o texto continua e ele diz, entrando então no sepulcro, elas viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e elas ficaram amedrontadas. Mas o jovem disse, não tenho medo, não precisa ter medo, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno? Aquele que foi crucificado? Pois é, Ele ressuscitou, Ele não está aqui. Veja o lugar onde havia o posto, está vazio, sabe por quê? Porque Ele vive, glória a Deus por isso, é maravilhoso. E eu quero que você entenda que diante do conformismo com a morte, diante de uma situação de tristeza e de desconsolo, aquelas mulheres receberam o maior anúncio que a humanidade já recebeu. Qual? Que a morte não faz parte daquilo que Deus planejou. A morte não está nos planos de Deus. A morte jamais vai poder vencê-lo. E que Ele tem poder sobre toda situação de morte. E eu quero que você tome posse. Deus não tem morte. Aliás, em Deus toda a morte é vencida diante do Senhor. Elas receberam em primeiríssima mão o anúncio que a gente chama das boas novas. Qual é o anúncio das boas novas? O que é o Evangelho? O Evangelho é assim, sabe aquele Jesus, o Nazareno, aquele crucificado? Pois é, Ele vive, Ele não morreu, a morte não teve poder sobre Ele. E é por isso que o jovem diz, não tenham medo. Vocês estão procurando um Jesus morto? Pois é, Ele não existe. Porque o nosso Deus não é morto, o nosso Deus vive. O nosso Deus vive, a morte não tem lugar nos planos dele, porque Ele é o Deus da vida e nunca da morte. Eu quero que você tome posse disso, em nome de Jesus. Então, diante desse anúncio, toda a lógica cai por terra. Diante dessa boa nova, todo raciocínio não serve para nada, em nome de Jesus, porque aqui se manifesta um amor que é mais forte que a morte, um amor que vence a morte. Não tenham medo, veja essas palavras, Ele venceu a morte, não tenham medo, Ele ressuscitou. Venham, vejam, comprovem, olhem o lugar da morte, ele está vazio, não tem lugar que
Reine a morte. Veja, a morte não tem lugar nos planos de Deus. Ela nunca vai dar a última palavra em nossa vida, onde o Senhor se manifesta e vive como Ele vive em nós, queridos, em nome de Jesus. Diz que a igreja às vezes costuma querer santificar a morte, né? Cultuar a morte. Eu lembrei que nós no final do ano estivemos em Israel, e muito interessante que lá a igreja mais famosa é a igreja do Santo Sepulcro. A igreja mais famosa é a igreja da Santa Sepultura. E eu fiquei pensando nessa semana disso, porque eu entrei naquela igreja e fiquei me perguntando, esse lugar é santo, mas peraí, santo é todo lugar que Ele está, né? Santo é todo lugar que Ele põe os pés, mas Ele não está aqui. Por que Ele não está aqui? Porque Ele ressuscitou. Ele não está em nenhuma sepultura, não existe um túmulo santo. Por quê? Porque não é um túmulo o lugar que Ele habita. Eu quero que você tome posse disso. Ele não está lá. Onde está Ele? Ele está onde o seu povo se reúne e adora o seu nome. Ele ressuscitou e decidiu não habitar sepulcro, mas Ele decidiu habitar a sua vida em nome de Jesus. Você serve a um Deus que é vivo e habita aí o teu lugar onde você está agora. Esse é o Deus que você serve. As situações de morte costumam nos amedrontar, mas quero que você hoje receba a palavra de Deus nesse dia de paz para te dizer, não tenha medo, Ele não está ali não, a morte não tem lugar nos planos de Deus, porque Ele é um Deus eterno, e o que Ele tem preparado para as nossas vidas é uma vida eterna, é viver eternamente com Ele, em nome de Jesus. Quero que você me prometa, porque nós temos ouvido muito isso, mas quando você ouvir alguém dizendo que Deus matou, que Deus castigou e por isso morreu, eu quero que você olhe para esse túmulo vazio dessa Páscoa. Eu quero que você olhe para esse texto do Evangelho e diga e reafirma, o meu Deus não está aí nesse túmulo, o meu Deus não tem morte para ninguém, o meu Deus é um Deus que venceu a morte para mim, e o que Ele tem para mim é vida e não tem morte, em nome de Jesus, amém? Compreenda o Deus que você serve em nome de Jesus. Mas aí nós perguntamos o que é preciso fazer para vencer toda a situação de morte. Em terceiro lugar, eu quero dizer para você, para encerrar, que você precisa crer naquilo que Ele já te disse. Para que a morte não tenha vez, você precisa crer, porque assim você vai encontrá-lo. Quando você crer naquilo que Ele te diz, você verá o Senhor andando contigo, você verá o Senhor andando à tua frente em nome de Jesus. Porque o anúncio continua, e o jovem diz aqui, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, Ele está indo adiante de vocês para Galiléia, lá vocês o verão como Ele já tinha dito. Observe isso, que maravilhoso. Vão e saibam que Ele tinha prometido que caminharia diante de vocês. Vocês lembram disso? Vocês lembram que Ele prometeu? Observa isso. Ele não tinha dito que não nos abandonaria. Observa que lindo. Pois é, vão e digam a todos, Ele vai adiante de vocês para Galiléia, e lá vocês o verão, exatamente como Ele tinha prometido, como Ele tinha dito. E eu quero que você tome posse disso nessa manhã, porque a ordem aqui é anunciar que o Senhor vai caminhar à frente dos seus discípulos, o Senhor vai andar à frente das suas discípulas, e eles deveriam voltar para Galiléia para continuar a obra que Jesus tinha iniciado. Essa é a questão, que eles não estariam sozinhos. Por quê? Porque o Senhor iria diante deles, e o Senhor caminharia à frente deles, e eles o veriam. Presta atenção em nome de Jesus. Lá vocês o verão como Ele lhes disse. Será tudo como Ele disse na palavra que Ele ministrou para vocês. Tome posse disso aqui. Ele vai adiante. Por quê? Por que Ele caminha adiante? Porque todo mundo tem que saber que a morte foi vencida, e a morte foi vencida quando olhar e ver Jesus Cristo na tua vida, e você precisa crer nisso em nome de Jesus. Ele não está aqui nessa sepultura. Cadê Ele então? Ele está andando adiante de nós. Ele está caminhando, nos conduzindo. Ele está nos revelando a verdadeira e plena vida que Ele quer nos dar. E para isso, para aqueles que o seguem, há esperança, e sempre haverá esperança. Querido, eu queria dizer para você, você faz parte de um povo, e todo mundo é convidado a participar desse povo, mas é um povo que é salvo, é um povo que é resgatado por Cristo Jesus, é um povo que sabe que Ele vive para que nós também vivamos. Esse é o povo que você faz parte. O nosso Deus não está morto, e eu quero que você tome posse disso. Ele não precisa de ervas, o nosso Deus não precisa, Ele não quer embelezar nenhuma situação de morte. O nosso Deus não passa perfume em situações de morte, Ele vence a morte. Tome posse disso em nome de Jesus. Como? Crendo que tudo que Ele tem te falado, acreditando, crendo que Ele prometeu que você não estaria sozinho, você não está sozinho, acreditando que na nossa frente Ele vai, e assim com Ele caminhando na nossa frente, toda a morte será vencida em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu não sei se você crê nisso, mas eu quero que você crê. Situações de opressão e morte são vencidas
quando nós temos um Deus que vence a morte caminhando à nossa frente. Um Deus maravilhoso. Nós somos limitados, eu e você somos limitados diante da situação que todo dia a morte é maior. Mas veja, você serve a um Deus que não age dentro da tua limitação. Você serve a um Deus que não age a partir da tua capacidade. Ele não age a partir dos nossos limites, do nosso racional. Não, Ele age como um Deus criador e Senhor absoluto da vida. Presta atenção, e é na sua frente que Ele quer andar durante a jornada que você está vivendo. É na tua frente que Ele percebe. Eu não sei se você crê, mas você precisa crer nisso. Você precisa crer. Na presença dEle não tem cadáver para ser cuidado. Presta atenção em nome de Jesus. Morto que necessite dos nossos bálsamos. O que existe é um Deus vivo caminhando à nossa frente. E eu quero que você creia nisso, porque qualquer situação de morte vai cair por terra em nome de Jesus. E nós vamos vencer. Portanto, querido, nesse mundo que nós vivemos, o que não falta são situações assim. Pessoas que anunciam a morte, pessoas que têm às vezes prazer, mas o Senhor nos deu a Páscoa. Nos deu esse domingo para nos lembrar que Ele não tem nada com a morte. O que Ele quer é nos dar a vida. É isso que Ele vem lembrar hoje para você. O mundo que você vive não é justo. Muita gente pergunta nessa hora, por que nós temos que passar por isso? Muita gente pergunta, por que tanto sofrimento? Mas eu quero que nesse dia você entenda que existe também um Deus que está lá e Ele não se conforma com nada disso aqui. E Ele veio até aqui hoje para falar com você, nesse domingo do Páscoa, que você precisa enfrentar e vencer toda situação de morte que se impõe na sua vida, seja ela qual for. Esse é o teu Deus, esse é o plano de Deus. Nesse domingo de Páscoa, entenda que você não se conforma com a morte. Você não passa perfume em situações que querem impedir a vida que o Senhor preparou para você. Você não cria paliativos, não, porque você crê num Deus que é vivo. Ele é vivo na sua vida. Nós celebramos a Páscoa porque nós sabemos que nós servimos a um Deus que não nos deixou à mercê da morte. Não, Ele nos deu a possibilidade de enfrentar e vencer toda situação que negue o Senhor, que negue e que nós possamos vencer e viver, porque você precisa viver de forma sobrenatural aquilo que o Senhor tem planejado, e Ele planejou uma vida eterna para você, em nome de Jesus. E se você um dia perguntou, o que eu preciso fazer para vencer toda a situação de morte que vai se levantar na minha vida? Em primeiro lugar, Ele vem te lembrar. Você precisa se lembrar que diante das suas limitações, existe um Deus que age de forma soberana e sobrenatural em tua vida. Ele é Deus, Ele pode, Ele vai te ajudar. Observe isso, é lindo. Existe um Deus que te ama de forma tão intensa que nenhuma situação que queira ficar entre você e o que Ele quer fazer, qualquer situação que queira impedir os planos que Ele tem na tua vida vai prevalecer. Não tem pedra, não tem empecilho, nada nesse mundo tem poder de impedir você de viver a vida que o Senhor preparou para você em nome de Jesus. O que eu tenho que fazer para vencer toda a situação de morte? Em segundo lugar, saiba que a morte não tem lugar no que Deus planejou. Não faz parte do que Ele quer para a humanidade, nunca foi. Lá no Apocalipse, quando o paraíso é restabelecido, a primeira coisa que é colocado no meio da cidade santa é a árvore da vida eterna. Porque tudo que Ele tem para mim e para você é vida. Ele não tem lugar à morte, Ele venceu a morte, Ele vive, por isso você também vai viver. Porque você hoje celebra a Páscoa, para lembrar que o teu Deus não está em nenhum túmulo, Ele não está pregado numa cruz, Ele vive. Sabe por quê? Para que você tenha vida em nome de Jesus. Mas como é que eu posso vencer? E em terceiro e último lugar, você precisa crer naquilo que Ele já te diz, e Ele te diz semana após semana, em tudo que Ele já te diz. Sabe por quê? Porque encontra o Senhor quem crê na palavra de Deus. Porque vê o Senhor andando à sua frente durante a jornada da vida, aquele que ouve a palavra e crê na palavra que Ele ministrou, e sabe que Ele já disse, que Ele já preparou, e eu acredito no que Ele disse, e por isso eu vou lá, e eu vou vencer, e eu vou enfrentar, e nós vamos vencer a morte em nome de Jesus. Amém? Então nessa Páscoa, o Senhor vem nos lembrar de coisas tão importantes assim. O Evangelho vem nos trazer hoje para nos colocar diante de um Deus que, quando você olha para o mundo, assusta, né? Mas não se assuste não. Não se assuste não, porque Ele te ama. E o que Ele tem para você é vida e nunca morte. Nós hoje celebramos, nós estamos cantando já há uns dias, e nós vamos morrer cantando isso. Nós vamos cantar que Ele vive. Que Ele vive, porque Ele é o nosso Deus. E eu não sei se você consegue, mas cante aí no teu coração assim, ó. Porque Ele vive, Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, onde é que está? Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
vivo aí na tua vida agora, neste momento, e Ele vai reinar eternamente em nome de Jesus. Eu quero que você creia e dê glória a Deus, em nome do teu Deus que é vivo. Amém? Que o amor desse Deus maravilhoso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações e o mover do Espírito de Deus esteja aí na tua casa agora, com você, nesse domingo de Páscoa, de forma intensa, maravilhosa, te fortalecendo e te mostrando que ao teu lado está o Senhor. Você não está sozinho, porque Ele vive em nome de Jesus. Deus abençoe. Bom domingo de Páscoa para você. Amém. Glória a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar